Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade e passo a palavra ao pastor, amém? Graças a Deus, igreja. Amém. E o Senhor nosso Deus. Amém. Abençoe a tua vida. Amém. E a minha também. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo. Vou convidar vocês a vir mais para frente um pouquinho. Dilson, Cláudio, Jaqueline está lá no fundão. Sérgio e galera, vem um pouquinho mais para frente aí. Vamos ficar mais pertinho aqui. Schruder, para frente. Lembrando o sobrenome, eu esqueci o nome dela. Silésia Schruder, alemão. Pessoal que fala alemão também, né? Eu aprendi a falar algumas palavras em alemão que eu queria conquistar um alemão uma vez, né? Você é uma moça bonita. Deu certo. Isso aí é outras palavrinhas também, não vou falar aqui não pode, tá? Amado, nós vamos hoje da terceira carta de João. Estamos quase acabando o Novo Testamento. Hoje é a terceira carta de João e domingo que vem a carta de Judas. Encerramos esse ciclo da pregação expositiva. Pregação expositiva é aquela que você prega, você explica e você aplica ela. Amém? Tudo bem? Gustavo, vamos um pouquinho para frente, Gustavo. Obedece pelo menos uma vez na vida do pastor, né? Isso, garoto bom. Pintor bom ali, viu? Não tem rebelde, faz uma bagaceira doida, viu? Amado, quem está com a esposa do lado, faz assim com a mão assim. Diz assim para a sua esposa: está friozinho hoje? A bagaceira vai ser grande? Fala, ô Marizão, obedece. Fala, Sérgio. Esse Sérgio aqui é meio tímido, do outro lado meio para frente, viu? Uma terceira carta de João, epístola. Não é epistola não, tá? Epístola. Se você puder ficar em pé para nós lermos, se não puder, você pode ficar sentado. Tem alguém que está sentindo alguma dor aqui, amado? Dor de cabeça, dor no pé, dor no útero, dor sei lá onde? Tem alguém aqui? Erga a mão assim. Alguém? Ali a esposa do Aguinaldo, a Rose, né? Isso mesmo, Rose. Mais alguém? Só a Rose está sentindo dor hoje? Então vamos orar pela Rose para que Deus cure ela. Peço a vocês que lembrem também do Josué, o irmão da igreja que está com problema no coração, está internado. E tem também a Vanussa, lá da linha, que ela está com o bebezinho com 33 semanas e o bichinho já está querendo nascer, mas tem que ficar pelo menos com 37, né? Nós precisamos ficar um mês lá com as perninhas para cima sem fazer nada para segurar o neném. E vamos orar para que Deus faça isso. Certo, amém? Então tá bom. Diz assim a palavra do nosso Deus: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vida de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos, no caso os discípulos dele, andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Isso fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus, pois por causa do nome de Jesus, foi que saíram, nada recebendo dos gentios, nada financeiro. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrar das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E, não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus.
Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, não por carta. Pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam, sauda os amigos, nome por nome. Amém? Você pode colocar a mão para cá? Rose, Josué e Vanusa. Amém? Olha para essas pessoas, amado. Senhor nosso Deus e Pai, pelo poder do nome de Jesus, nós agora, Senhor, queremos clamar a intervenção do nome que é sobre todo nome. Deus, nós pedimos, cura a Rose, Senhor, em toda e qualquer dor que ela sinta agora, nesse instante agora, não daqui a pouco, agora. Em nome de Jesus, toque na Rose, volta a cabeça para os pés, que ela seja curada, que essa dor desapareça, que essa doença desapareça em nome de Jesus. Oramos pelo Josué, Senhor, toque no coração dele, dá um coração novo para ele, Senhor, e seja com ele em nome de Jesus. Oramos para que a Vanusa seja alcançada agora em nome de Jesus. Deus, coloca a mão naquela criança, guarda ela, segura ela pelo poder do nome de Jesus. Repreendemos toda e qualquer ação das trevas contra essas vidas pelo poder do nome de Jesus. Deus, esta é a tua palavra, nós apresentamos ela à igreja e agora nós pedimos, Espírito Santo, fala conosco, ministra ela a cada um de nós aqui, para a glória do teu nome, Senhor. E tudo que o Senhor fizer em nós, através de nós, damos a ti toda a honra e toda a glória, em nome de Cristo Jesus, e que seja repreendido desse ambiente toda a canseira, ansiedade, perturbação, inquietação, que saia em nome de Jesus, e sobre a tua vida, a manifestação da glória de Deus, em nome de Jesus. Seja conosco, Senhor, nós oramos, pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Você pode sentar-se, amado. Glória a Deus pela tua vida. Jesus é bom, amém? Você vai ver que vai valer a pena ter saído de casa e ter vindo aqui. Aleluia. Muitas pessoas querem que Deus fale com elas, mas fica em casa assistindo TV, aí é complicado. Nosso tema: o bom, o mal e o fiel. Nosso tema: o bom, o mal e o fiel. Amado, essa carta, a terceira carta de João, foi escrita como uma carta de recomendação a Gaio, recomendando Demétrio. Naquele tempo existia cartas de recomendação. Por exemplo, uma pessoa ia sair daqui para ir lá para Vilhena. Aí a gente escreveu uma carta. Pastor Fábio, da comunidade evangélica de Filadélfia de São Miguel, recomenda o missionário, Zaqueu, que vai, quando chegar, ia com o suporte necessário. O Zaqueu ia com aquela carta, chegava lá em Vilhena, na igreja, apresentava para o pastor, para o líder lá, e eles recebiam o Zaqueu, certo? Assim era naquele tempo. Amém, Zaqueu? Amém. Então, João está fazendo a carta de recomendação a Gaio, que era um pastor local, falando do irmão do pastor chamado Demétrio. E nessa carta ele fala também de um outro líder da igreja que estava com um problema, que era o Diótrefes. Certo? Essa carta foi escrita em 90 depois de Cristo e fala da responsabilidade pessoal de verdadeiros líderes e dos falsos líderes. No ambiente de igreja é um lugar que se revela os verdadeiros líderes e os falsos líderes. Amém? No versículo 2, João faz votos pela prosperidade de Gaio. Prosperidade geral, prosperidade da alma e prosperidade do físico. É isso mesmo? Prosperidade no financeiro, no físico e no emocional. Se ser próximo não fosse de Deus, João jamais ia dizer isso. Estou fazendo voto para que você seja uma pessoa próspera, Gaio. O que é um voto? É um compromisso que você faz com Deus, é um juramento que você faz com Deus, certo? Né? Vou fazer um voto, um compromisso que você fez com Deus. Então João fez votos para que Gaio fosse próspero. Eu posso compreender que ser próspero é algo de Deus na minha vida e na tua vida. Salmos 35, 27, se me falha aqui a memória, diz que Deus se compraz, tem prazer, alegria na prosperidade do seu servo. É isso mesmo? É isso mesmo? Que o Senhor que se compraz na prosperidade do seu servo. Então nosso Deus, ele tem prazer quando um filho prospera, certo? Amém? Qual que é o pai aqui de entre nós que ama ver o filho na pindaíba, na pendura, lascado na lama? Tem algum pai aqui? Ele, irmão, vamos descer o pau no seco, você está meio doido da cabeça. Ninguém que é pai e mãe quer ver um filho ruim, certo, irmão? Amém? Você acha que Deus que é pai, ele quer ver as pessoas numa situação difícil?
Jesus veio para destruir as obras do diabo. João 10:10 diz que, na parte B, diz que Jesus veio trazer vida e vida com abundância. Isaías 1:19, se quiser e me ouvires, comereis o pior dessa terra, o melhor dessa terra, amém? O melhor dessa terra é para mim e para você que somos de Deus. Tem muito pastor doido que fala que aquela igreja está em prosperidade, aquela igreja liberta pessoas, que fala do demônio, tá? Eu não sei o que o cara prega, porque a Bíblia nos ensina a ser liberto, a ser próximo, a ser pessoas de Deus, amém? Os pastores bestas, parece que estudando para ficar besta. O cara não quer pregar prosperidade, vai estar pregando o quê? Miséria? Não quer pregar libertação, vai pregar o quê? Que o Satanás, né? Eu não entendo, amado. Eu não compreendo a cabeça de algumas pessoas, nem quero compreender. Então o que Deus quer? Que nós sejamos próximos. Paulo fez voto para que Gaio fosse próximo. O que Deus não quer é que sejamos avarentos e gananciosos. Tudo bem você daqui? 1 Timóteo 6,10 diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O cara vira traficante por quê? Porque ama o dinheiro. Mulher vira prostituta e vai para a zona para quê? Porque ela ama o dinheiro. Tudo bem? Estou dando só alguns exemplos, mas tem muitos exemplos de pessoas que amam o dinheiro. E a gente pensa que é só a pessoa que é muito rica que ama o dinheiro. Não, o pobre também ama o dinheiro. Você sabia que muitas pessoas, elas nunca contribuíram em nenhuma igreja que elas passaram na vida? Por que elas nunca fizeram isso? Porque amam o dinheiro. Elas têm medo que aquele valor Deus vai deixar faltar na vida delas. Aí não são fiéis com o Senhor Deus. Tudo bem você está aqui? Isso é algo mal que a gente tem que refletir. A pessoa que ama o dinheiro é uma pessoa avarenta. Ele segura e parece que é mais seguro que ele espia pelos dons dos dedos. Tem gente que pode botar uma pedra de sal aqui, atravessar o rio Papué, que o outro lado está sequinho na mão. De tão mão fechada que é, amado. Deus nos ensina a sermos generosos, amém? A Bíblia diz que a alma generosa prosperará. Isso lá em Provérbios 10, 25 ou 11, 25, não lembro agora, né? Se vocês puderem achar aí, a alma generosa prosperará. Tudo bem? Todas as vezes que eu retive algo que não é meu, aconteceu algo. O carro fundiu o motor. Eu estou falando da minha experiência, tá? Não estou falando da sua, não. Ah, pastor está fazendo, não, estou falando da minha. O carro fundiu o motor. A moto arregaçava tudo, né? Gente, isso não tinha jeito. De alguma forma, aquele negócio não ficava comigo. Certo também? Tudo bem? A próxima vez que a máquina queimar na sua casa, você dá uma analisada, né? Depois você chama o tio para consertar. O tio bom para consertar a máquina, né? E já leva os trens já no jeito, já para trocar, né? Eu acho que ele deve fazer alguma coisa para quebrar o trem em um determinado tempo, que ele já leva um kit no jeito, ó. Mas isso aí é porque a gente vai trabalhando tanto. Na hora que a gente quando a pessoa fala assim, ó, aconteceu um problema aqui, a gente fala assim, o que está acontecendo? A pessoa fala, você já deduz qual que é, né? O que aconteceu? Era assim comigo quando eu instalava alarme, câmera. É mais ou menos assim, Rodrigo? Não está saindo a imagem aqui, você já sabe mais ou menos o que é, né? A fonte que deu pau, não sei o que. É mais ou menos assim? É. Vocês são tão bons, vocês concordam comigo, né, gente? Pensa no povo bom de mexer, né? Então Deus deseja que sejamos próximos, né? Uma coisa que acontece muito, não sei se vocês viram aqui domingo, nós falamos da figueira estéril. A figueira estéril, ela é muito cobrada quando ela não produz frutos. A gente pensa que só se joga pedra em árvore que tem fruto, certo? É mentira, se joga pedra na árvore que não tem fruto também. Você está produzindo por quê? Toma pedra, né? Eu já levei muita pedrada por não prosperar em uma igreja que eu fiz parte. Tinha assim, sabe? Quem prosperava estava na vez de Deus. Quem não prosperava devia ter uma maldição do capeta. E aí nós não podemos medir ninguém pelo nível de se essa pessoa está prosperando ou não, amado. Todo mundo tem um tempo a ser tratado por Deus em muitas áreas. Quanto mais cedo você deixa, mais cedo você vai fluir, certo? Mas muitos de nós, igual eu, fiquei 19 anos sem conseguir, né, prosperar. Talvez se eu tivesse buscado mais a Deus, Deus teria mostrado com mais tempo o que era, né? Mas Deus foi mostrado para mim com 19 anos. Quando eu resolvi o problema, a minha vida fluiu. Então nós não podemos cobrar de ninguém porque não está prosperando, não. Porque tem gente que cobra. Você não prospera por quê? Não sei o quê, sabe? Deve ser porque você está em pecado. A gente não pode julgar ninguém e nem inventar pecado para ninguém, porque a luta já é grande sem ninguém apontar o dedo para nós. Certo também? Então Deus deseja que sejamos próximos. Deus deseja que tudo você colocar a mão, que você prospere. É uma das promessas de Deuteronômio 28, a partir do 1, diz que tudo que você colocar a mão, você vai ser próximo. Então Deus deseja isso para a nossa vida, amado. Deus diz que você vai ser cabeça e não cauda. Que você vai ter para emprestar e não para pedir emprestar. Você vai estar por cima e não por baixo. Certo? Isso é promessa de Deus para a minha vida e para a minha vida. Agora, as nossas atitudes nos levam para situações difíceis. Qualquer aperto a gente corre atrás dele emprestado.
de pessoas ou lá no banco, né? Tem gente que tem o demônio do CDC, não pode ver um limitezinho lá, vai lá, passa o cartão e já pega o trem. E já entra em dívida. Hoje o mundo ele é governado por dois tipos de gente, por dois grupos. Um que recebe juros e o outro que paga juros, certo? 20% recebe juros e 80% paga juros. Deus deseja que você saia desse grupo e que você pule para cá. Enquanto estiver pagando juros, você não prospera. O juro come tudo aquilo que você venha a ganhar, por mais que você ganhe. Certo também? Então desejo que sejamos o quê? Prósperos. A prosperidade é algo de Deus para a minha vida e para a tua vida. Não estou falando de ganância, loucura para ser rico. Tem gente que nem dorme de noite. Tem gente que nem come para guardar para ficar rico. Aí morre, né? Magrelo, seco, porque não comeu, segurando. Durante a Primeira Guerra Mundial, lá na Rússia, tinha todo calor. Vocês podem ligar esse arzinho aqui? Durante a Primeira Guerra Mundial, na Rússia, uma família escolheu um dentre eles lá, uma família numerosa, 12, 13 pessoas, e mandou um rapaz para os Estados Unidos. Filho, você vai para lá trabalhar e manda dinheiro para nós, porque a crise está muito grande aqui, com essa guerra. E aquele rapaz pegou aquele dinheiro da família e foi para os Estados Unidos. E lá ele foi trabalhar e depois era para ele trabalhar, ganhar dinheiro e mandar dinheiro para a família que ficou. E depois da guerra, alguns anos, ele volta. E quando ele chega, todos os parentes tinham morrido, com exceção de um tio, que já estava no hospital, já morrendo também. E ele, cadê os seus pais? Morreu tudo de fome. Mas como? Eu mandei dinheiro suficiente nos Estados Unidos para manter todo mundo vivo aqui. E foi lá no hospital para falar com o tio dele que estava nas últimas. E disse, tio, o que aconteceu, tio? Eu mandei dinheiro. Você mandou mesmo, mas eu guardei tudo para mim. Está tudo debaixo do colchão lá. Eu fiquei com medo de o dinheiro não dar para todo mundo e segurei o máximo que eu pude o dinheiro. Morreu todo mundo e ele também, mas o dinheiro ficou socado debaixo do colchão. Deus não quer ninguém avarento, amém? Deus vai te abençoar muito. E a Bíblia diz que o Senhor vai te abençoar para toda generosidade. Deus não vai abençoar você para ostentar Hilux, RAM, perereca aí nas redes sociais, não. Né? É que tem a RAM, daqui a pouco sai a perereca, né? Deus não vai te prosperar para você, mulher, botar silicone em todo qualquer lugar, aquela bocona desse tamanho, e sair fazendo selfie e colocando nas redes sociais. Não vai ser para isso, não. Deus vai prosperar você e amigo para toda generosidade. Diz a palavra do Senhor. Amém? Amém? Se você quer ser generoso, você vai ser próspero também. Em nome de Jesus. Versículo 3 e 4. João escuta coisas boas do pastor Gaio. Você precisa entender que não havia igreja igual nós temos aqui hoje. As igrejas eram nas casas. Tinha casa que tinha o irmão da igreja, né? E lá chamava os parentes, os vizinhos, os amigos, e lá se reuniam. Era a igreja. A igreja só se formou mais ou menos em 413 depois de Cristo, quando Constantino funde Estado e religião. Até lá não tinha igreja no templo, né? Na basílica, na estrutura física, não, era nas casas. Você precisa estudar um pouquinho de Bíblia, porque os católicos dizem a primeira igreja foi a católica. Não, a primeira igreja foi a igreja de Jesus nas casas, certo? O termo católico surgiu no século II e cento e tanto depois de Cristo, um santo Inácio de Antioquia. O termo católico quer dizer universal. Católico quer dizer universal, certo? Surgiu esse termo em cento e tanto depois de Cristo. Então a igreja desse tempo era católica, mas não era romana, certo? Tudo bem? A igreja começou nas casas, lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, Cristo disse, eu vou edificar minha igreja, essa igreja não é a igreja católica, é a igreja que nasceu nas casas, certo? Amém? Amém. A igreja só foi para o tempo depois do ano 400, tudo bem? Você está aqui? Você precisa entender isso. O católico chega e mexe com a sua cabeça e fica meio doido. Será que é? Não, você tem que estudar a Bíblia. Aí os católicos criticam, né? Os protestantes são os rebeldes, né? Até o fato protestante é quem protesta, né? Se rebelaram contra a igreja católica. Martinho Lutero se rebelou contra a igreja católica em 1500 alguma coisa. Não, a primeira divisão começou com eles. Em 1051, 1031, 1051 depois de Cristo houve uma divisão, o grande cisma. A igreja católica foi dividida, igreja católica romana e igreja ortodoxa do Oriente. Tudo bem? Lá na Rússia, Ucrânia, nos países do leste, não tem igreja católica lá, né? Tem igreja católica ortodoxa, não a romana.
Lá é outro Papa. Não é o Papa da Igreja Romana, porque foi dividido em 1041 depois de Cristo. Houve uma confusão lá por causa de ritos, litúrgicos, dividiu a Igreja Católica. Então a primeira divisão começou com a Igreja Católica nesse tempo. Lá na Igreja Ortodoxa Católica, o padre pode casar. Lá ele é mais feliz do que os outros, porque lá ele pode casar, né? E já aqui na Igreja Romana não pode casar. Então, quando alguém questionar você que o protestante dividiu, na primeira divisão começou com vocês, amém? Respeitamos quem tem uma religião diferente, mas você tem que conhecer, senão a pessoa te bota no bolso, faz embaixadinha e deixa o seu trazer. Aí você não sabe nada. Peraí, não é não. Tudo bem, amém? Diga assim para o seu irmão do lado, vai estudar. Gente, tem crente analfabeto que não sabe nada. Não sabe nada de Bíblia. Se aqui foi Paulo, foi o filho de Maria. Não, foi Jesus que é filho de Maria. Né? Deus me livre. Vamos lá, então, vamos escutar coisas boas de Gaio. Versículo 3 e 4 diz isso. Por quê? Porque os irmãos da igreja davam um bom relato de Gaio. Falavam da conduta de Gaio. João ouviu coisas boas de Gaio, mas as pessoas que estão lá fora precisam ouvir coisas boas de nós. Mesmo creio que desgraça a igreja é quando as pessoas escutam falar coisa ruim dos irmãos lá fora. Todo mundo tem problema, ó. Todo mundo tem conta, tem B.O. com parente, isso vai se resolvendo na caminhada, certo? Agora, a questão de conduta, de caráter, ninguém pode falar de nós lá fora. Está devendo, mas está pagando, né? Teve B.O. lá, mas foi lá e aceitou. Tem gente que fala na minha cara que o pastor, não vou para a tua igreja. A igreja não é minha, tá? É de Jesus. Porque tem um irmão lá, tem uma irmã que é o capeta, é o Satanás. O senhor não conhece aquela pessoa. E eu fico quieto, escuto, mas eu sei que o cara está certo, porque o irmãozinho é o capeta, a irmã é Satanás, né? Fala para os cotovelos, é onde vai ter intriga, amado. Na família tem intriga, no trabalho tem intriga, na vida você tem intriga. Se mandar ela lá para o meio dos quilombolas, ela sai, ela caça em quem com os morenão lá. Aí você vai fazer o quê? Não tem como, nem como, né? Não, irmão, não é assim não, vai ficar quieto. Um dia Jesus faz a obra, certo, amém? Tudo bem? Então João escutou coisas boas de Gaio. As pessoas precisam escutar coisas boas do nosso testemunho, irmão. Era um pilantra vagabundo, mas Deus transformou a vida dele. Era um mulherengo bandido, hoje é um homem sério, respeitador. Era uma mulher fofoqueira das trevas, agora engoliu a língua e está só glorificando a Deus. As pessoas precisam escutar coisas boas nossas, amém? Você já notou que um lugar que as pessoas respeitam a tua família, que ninguém mexe com mulher nem com filho de ninguém, um lugar que se entrega a salvação, um lugar que nós descobrimos que Deus nos ama, não era para estar cheio de gente assim, brigando por entrar aqui dentro? Sim ou não? As pessoas não estão por dois motivos. Uma, porque o povo não quer nada com Deus, e outra, porque as pessoas que estão nas igrejas evangélicas dão um mau testemunho, compram, não pagam, se metem na vida dos outros. Eu falo para um lugar desse, eu não vou não. Eu fui em uma loja esses tempos, e eu acho uma falta de respeito, a pessoa vem falar para a gente coisa de outras pessoas, não vem falar para a pessoa, né? Aí eu saí lá na porta com uma sacolinha na mão, fui no fim do ano aqui, não estava mexendo aqui, eu fui comprar algumas coisas, e a pessoa está lá, pastor, pastor, tem gente muito folgada, tem gente que não teme a Deus, né, pastor? Tem a vida torta, né? E assim, a gente vai ficando besta, sabe? Quando você é novo, você é mais rápido para pensar, né? E eu fiquei pensando, que esse cara vai chegar onde, né? Aí eu percebi que ele estava me fermando porque uma pessoa que estava na igreja trabalhava na empresa e dava um mau testemunho. Aí quando caiu a ficha, quando o Tico fez uma conexão com o Teco, eu falei, o quê? Eu falei para ele assim, moço, deixa eu falar uma coisa para você. Se tem algum vagabundo, safado, sem vergonha, lá dentro daquela igreja que está fazendo qualquer coisa desse que você está falando, a culpa não é minha não. A culpa é do vagabundo, safado, sem vergonha, porque não muda de vida. O que eu prego na minha igreja, o teu pastor na tua não prega, porque tem medo. E que as pessoas não vão mais para a igreja, que as pessoas não entregam mais o dízimo, eu tenho certeza disso. E você está duvidando, você vai na igreja quinta-feira para você ver. Mas já com essa voz assim, bem calminho, sabe? Tá bom, obrigado, viu? Vai tirar a onda com a véia da sogra dele, pai, né? Eu tenho nada que ouvir coisa porque alguém dá testemunho, tem que falar com a pessoa, certo, mano? Amém? Então tem gente que tem respeito do mundo, nem com os cabelinhos brancos da gente. Então, se você é crente, você é humilde, não seja besta. Quis dar uma tripudiada em você, você vira o Davizinho com aquela pedra na mão, viu? Amém? Então, as pessoas, elas precisam ouvir coisas boas nossas, amado. Assim como
João ouvia de Gaio. Gálatas capítulo 1, versículo 23, Paulo falando da conversão dele. Paulo era um perseguidor de igreja. Olha só o que Paulo fala. Ouviu somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava e glorificavam a Deus a meu respeito. As pessoas, quando souberem a conversão de Paulo, a gente, aquele que matava crente, aquele que nos perseguia, agora ele defende a fé que ele perseguia e glorificava a Deus pela vida de Paulo. Amém? Assim tem que ser a nossa vida. Éramos, não somos mais. Amém? Tudo bem? Éramos, não somos mais, amado. Paulo diz que lá em Efésios 4, que se alguém era, mas, deixa eu ver aqui, 4, 28, deixa eu ver se é isso mesmo. 25, conselho para quem diz que é crente, amado. E dizer uma coisa, ser é outra, que tem gente que não é não. Alguém ligou isso aqui já? Vai ficar que não é funcionando não, hein? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Por quê? Porque tem crente mentiroso. Essas cartas são para crente, mas não é para o bandido lá fora, não. É para a gente dentro da igreja. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Amém? Todo crente mentiroso é filho de Satanás, não é filho de Jesus, ainda não. João 8,44 diz que o diabo é o pai da... Então todo crente que mente não é filho de Deus, é filho do Satanás. Tem gente que mente para comprar, para vender, a motoca velha cair nos pedaços, né? Ele dá uma ajeitada lá e fala: rapaz, tá zerinha, moço, né? E o bestão compra, daqui a pouco ele desbuia tudo no chão. E o cara está lá xingando, e é crente o infeliz, é não. O capeta também é crente, o Tiago disse isso. Amém, querido? O dia que você for vender uma moto, um carro, uma bicicleta, você entrega na mão da pessoa, né? Claro que você não vai entregar na mão de qualquer doido. Leva no mecânico da tua confiança e manda olhar. Porque depois eu não quero reclamação. Certo, mãe? Os crentes pilantra, mano, vagabundo, que vem arregaçado com os outros. Uma vez, quando eu fechei a empresa, né, nós vendemos o pau, o estrada e a bis. Pagamos umas continhas sobre uns troquinhos, uns 9 mil, 10 mil. Falei: vamos lá em Rolim, tinha um carrinho para nós. Não pode ficar em pé, não pode ficar a pé, não. E fomos numa loja que tinha um Uno Vivace vermelhinho. Quantos que lembram dele? Esquece, pelo amor de Deus, que não foi um trabalho nessa vida. Gente, o carro estava lindo. Parecia que estava novo na loja. Sabe? Qual é o mais lindo do mundo? Falei: não, é esse aqui é o carro, vou nem olhar não, né? E aí compramos, demos os 9 mil de entrada e financiamos o resto e coloquei o telefone da sogra como contato. Você nunca faz esquema dessa, tá? Nunca faça. Coloca o telefone do Satanás, da sogra não, né? Gente do céu, 6 meses depois que o carro começou a empunhar, você puxava assim a maçaneta, ela ia na mão, você puxava o freio de mão saia na mão, né? Coisa de doido, nunca viu trem daquele, gente. Parece que maquiaram o carro só para vender com um besta e acharam na reta. É sério. Então, se nós somos de Deus, nós não pode ter esse negócio. Amém? Não pode ter não, mano. Em nome de Jesus. Tem crente pilantra, tem crente vagabundo, sem vergonha. Fica o capeta, ele mente. Ele compra o trem por mim, fala: comprou por 5, né? Acha um bestão e vem por 3, fizemos 2. Tá, vamos lá. Deixa eu mentir, fala cada uma a verdade no seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Imagina o seu braço contando mentira do braço direito, né? Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Brigou com a mulher, acerta com ela antes da cama. Tudo bem? Vocês são casados aí? Brigou com a esposa, com o marido, acerta antes de deitar. Tem uns crentes endemoniados que eles acertam essa bomba. Ela não é com a raiva dele, aí joga o braço do outro, né? Daqui a pouco, aí, e pensa que resolveu, né? Não resolveu não, ele só ficou pior. Tudo bem? Não se usa intimidade para se reconciliar na cama. Se conversa: meu amor, eu te magoei, meu querido, eu falei algo que eu não devia. Você me perdoa? Amém? Não se ponha a vossa ira, o sol sobre a vossa ira. Irai e não pequei. Então Deus sabe que você vai ficar irado e que eu vou ficar também. Mas você não pode pecar. Certo, amém? Tudo bem? Nem deis lugar ao diabo. Ou seja, um crente pode dar lugar para o Satanás. Uma pessoa de Deus, se ela não vigiar, ela pode dar lugar para Satanás. A Bíblia diz que aquele que está em pé vigie para que não caia, certo bem? Tem muita gente que se diz Deus caindo porque não vigia. Está brincando com o pecado, mas não se briga com o pecado. Não se fica sozinho com uma mulher que não seja a sua. Nem com a sua você fica sozinho, você fica sozinho com a mulher dos outros. Não se fica perto de homem casado ou solteiro sozinho.
No trabalho, se o vagabundo botou a mão no seu ombro aí, você já fala para ele, rapaz, já vou contar pro meu marido, ele já matou 3. E você vai ser o 4. Não matou nada, não matou nem parado, mas você assusta o cara. Amém? Mas não é sonsa, amado. Briga com o marido, tá magoado, chega no trabalho e fala assim, poxa, você tem jeito de princesa, né? Me chamou de princesa. As pessoas estão carentes, amado. Estão uma miséria, de uma migalha, de uma bajulação, já mexe com a estrutura da pessoa. Eu estou falando de mulher, mas tem muito homem assim também. Uma mulher que na dele chega para ele, você está malhando? Aqui eu sou naturalmente forte, meu, não precisa nem malhar, não. Mas tão pouco, eu falo, meu Deus, povo doente. Qualquer coisinha já mexe com a estrutura da pessoa. É sério, tem mulher que se o cara falar que ela é uma princesa, que ela ainda se for morrer na hora. Ai, de novo, por favor. No meu tempo o trem é mais difícil, tá, gente? O que foi? Eu falei assim, quando alguém dormir, você joga o trem no chão. Acho que foi lembrando, né? 1 Timóteo 5,25. Paulo diz que as boas obras não podem ficar escondidas, amém? Elas vão ser conhecidas, amém? Aquilo que você faz de bem vai ser conhecido. De um jeito ou de outro vai ser conhecido. Deus vai fazer isso, amém? Lucas 8,17 diz que não há nada oculto que não seja revelado. Aqui está falando de pecado escondido. Mas aquilo que é bom também não fica escondido. Não. Mesmo que você não toque trombeta, mesmo que você não fale para ninguém, alguém vai ficar sabendo. Deus vai fazer esse negócio ficar conhecido. Certo? Tudo bem? Então as nossas boas obras precisam ser conhecidas das pessoas, não. Crente que vive fazendo trem errado não é convertido, não aceitou Jesus ainda de verdade. Tem que haver mudança em nossa vida. Aquele versículo 28 de Efésios 4. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir a um necessitado. Ou seja, o ladrão para de roubar e vai trabalhar para socorrer quem precisa. Amém? 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é a palavra torpe? No grego quer dizer peixe estragado. É aquela palavra que estraga o ambiente depois que a pessoa abriu a boca. É desgrama de boca maldita, né? Abriu a boca e estragou. Esses tempos, um infeliz foi na empresa de uma pessoa da igreja e disse assim, menina do céu, você vai ter que fechar, viu? Você é muito careiro. Você vai ter que, essa loja vai falir. É uma palavra torpe. Amém? É um peixe estragado no ambiente. Então não sai da nossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente é que for boa para edificação. Não sabe falar coisa boa, fica com a boca fechada. Amém? Conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selados para o dia da redenção. Tem como entristecer o Espírito Santo, mano? Por aquilo que a gente vê, ouve, fala, ele está presente. Amém? Não sei quanto que vai acontecer, você fala um trem que não devia, já tem aquela tristeza no coração. O que é isso? O Espírito Santo que ficou triste. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes sejam uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ou seja, se a pessoa não perdoa e não recebe perdão, ele vai para o quinto dos infernos. Versículo 4. João ficava muito feliz quando ouvia que seus filhos, seus discípulos, os seus irmãos em Cristo andavam na verdade. O que é andar na verdade? Sabe o que vocês sabem? Salmos 86, 11 fala de andar na verdade. Vamos lá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o meu coração para só temer o teu nome. João 25, 25 também fala de andar na verdade. 25, 5. Salmos 25, 5. Quem foi que falou outra coisa aí? Guia-me na verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em que eu espero todo dia. Segundo de João, capítulo 4, também fala em andar na verdade. Lá no finzinho da Bíblia. Segundo de João, capítulo 2, versículo 4. Segundo de João não tem capítulo, é só versículo 4. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Andar na verdade, João capítulo 17, versículo 17 fala
de andar na verdade. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a... Qual que é a verdade? A palavra de Deus. Tudo bem? Essa é a verdade. O homem pode mentir para você, mas a palavra do Senhor não. Ela é verdadeira. Como que eu ando na verdade, pastor? Quando eu ando de acordo com o que está prescrito na palavra de Deus para a minha vida. Tudo bem? Eu menti, não minto mais. Se eu roubava, não roubo mais. Se eu falava mal de alguém, eu não falo mais. Se eu tinha mágoa, hoje eu não tenho, porque eu perdoei a pessoa. Amém? Tudo bem? Se eu mexia com mulher dos outros fora, não mexo mais, porque hoje sou pessoa de Deus, eu temo a Deus, e tenho a minha vida para prestar conta diante de Deus. Certo? Tudo bem? Mas a questão da malícia, isso é algo tão sério, que tem igrejas que tem pessoas endemoniadas dentro da igreja, que fica dando em cima de outras pessoas dentro da igreja. Você percebe pelo olhar da pessoa, um olhar lascivo, um olhar maligno. Se você perceber, você pode repreender no nome do Senhor Jesus. Amém? Tem lugar sim. É sério. Versículo 5 ao 8, Paulo fala da hospitalidade de Gaio. Gaio é elogiado por João porque era fiel com os irmãos. Não fazia acepção de pessoas, hospedava até estrangeiros. Essas pessoas reconheciam a generosidade de Gaio perante a igreja. No versículo 6 diz isso. Gaio os encaminhava em suas jornadas, com ajuda financeira ou com cartas de recomendação. Versículo 6. Essas pessoas acolhidas por Gaio eram missionários, vindos de lugares distantes, que não tinham meios e nem apoio. Então Gaio era uma pessoa de Deus que dava suporte para essas pessoas. Amém? Quando ajudamos alguém que trabalha no serviço cristão, estamos cooperando com a verdade. Tudo bem? A hospitalidade naquele tempo era a regra para o povo cristão. Lá em Romanos 12, versículo 17, se não falha a memória, fala da hospitalidade, que isso Paulo ensinava. Romanos 12, 17, vê se é isso mesmo aqui. 12, 13. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Naquele tempo era assim como é dos teus pais e avós. Quando chegava uma pessoa de longe, a pessoa pedia um pouso, você lembra? Ô, seu João, dona Maria, vocês podem me dar um pouso? Eu estou viajando o dia inteiro. E aquela satisfação, arrumava um cantinho lá para a pessoa, certo? Era assim? Vocês lembram? Amém? Hoje as coisas mudaram. Você não pode colocar qualquer pessoa dentro da sua casa. Se você cuidando, muitas vezes já tem pessoas mais perto de você. Os pedófilos não são gente distante, é gente perto. São pessoas que estão muito perto. São parentes, tio, primo, avô. São pessoas perto de você. Então você tem que ficar atento. Você não confia em ninguém. Confia na tua mulher se for uma pessoa de Deus, no teu marido se for uma pessoa de Deus, e mais ninguém. Pastor, isso é doidura? Não, isso é cuidado. Certo também? Eu só confio na mãe do meu filho e ninguém mais. Questão de filho, não. Porque eu já olhei por centenas de pessoas que foram abusadas dentro de casa, com os pais ali, bestão ali, marcando bobeira, e alguém foi lá e violentou a criança. Então hoje em dia é muito difícil você abrir a porta da sua casa e dar hospitalidade. Mas se você pode, você paga um hotel para a pessoa. Eu falando, eu não posso te dar pouso em casa não tenho condições de fazer isso, mas eu vou pagar uma noite no hotel para você, até você resolver a sua situação. Certo? Certo também? Isso é de Deus, irmão. A gente tem que ter cuidado. A Bíblia manda você vigiar. Seja sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando alguém para... 1 Pedro 5:8. Pedro está falando da igreja, para os crentes. Vai querer tragar eu, você, os nossos filhos, os nossos netos. Você tem que ficar atento. Não confie em ninguém. Não pega a criança no colo. Tem uns velhos tarados que ficam colocando as criancinhas no colo, mano, só para sentir algumas coisas ali. É uma coisa louca, sabe? Dá um nojo. Se eu souber, eu conto para a polícia. Eu ligo na hora. Tem um tarado aqui, né? Porque aí ele lá na prisão, aí ele está bem taradão lá, sabe? Tem uns velhos tarados, é sério, eles botam as criancinhas no colo assim, ficam colocando cavalinho, mas estão sentindo ali qualquer coisa, sabe? Estão ficando excitados com o toque da criança ali em cima deles. Cavalinho do titio, né? A criança não sabe nada. Então você tem que ficar atento, o diabo está solto por aí, e você tem que repreender esse demônio e ficar atento com aquilo que Deus te deu, amém? É sério, maluco, está cheio de pedófilo por todo lado aí. Eu contei aqui domingo que uma mulher foi violentada pela babá, quando criancinha de 1 ano e meio, 2 anos.
O mundo está assim, está perdido, você não pode ser besta. Tudo bem? Amém? Esse pastor fala, mãe, você está localizando aqui, amado? Que transmite isso aqui para o mundo inteiro. As pessoas fiquem mais atentas. Tem muita gente ruim, irmão. Deus está perto de você, pertinho de você e você não sabe. E o pior é que tem família que oculta o negócio, mas em vez de denunciar para a polícia, o vagabundo para a polícia para prender lá, eles ocultam, abafam tudo. Se você tem um parente bandido, denuncia ele em nome de Jesus. Amém? Não vou deixar tudo quieto, não. Deixa quieto. Amado, as pessoas mais difíceis de ser ministrado, qualquer coisa, e crer em Deus, as pessoas que foram machucadas lá atrás na infância. Então não tenha dó de bandido, não. Denuncie ele. Amém? Eu denuncio. Se eu saber, mas pode ser dessa igreja aqui. Eu denuncio. Ligo para a polícia e assim, olha, se eu puder provar, ele fala assim, está aqui a prova. Pode levar e jogar meio dos caras lá no presídio lá. E nós vai ficar bem tranquilinho lá. Acabar essa doidura na cabeça dele. Tudo bem, mano? É sério. Eu estou falando aqui coisa séria para você. Fica atento com os teus filhos pequenos, com os teus netos. Não confie em ninguém. Estou de olho o tempo inteiro. Marcou bobeira o diabo para intentar contra a vida deles. Posso continuar aqui? Então, lá em Romanos capítulo 16, versículo 23, diz que Gaio hospedava Paulo e toda a igreja. Olha só, Saulo Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja. Amém? O homem era generoso demais, o homem era próspero, era abençoado, mas ele era generoso demais. Ele não só hospedava Paulo quando passava para aquela cidade, mas a igreja toda, quando precisava, era uma bênção. Você tem estrutura para ser abençoado nesse nível que esse homem era? Sim ou não? Amém? Então, Gaio, o nome Gaio quer dizer alegre, feliz, regozijante. Geralmente pessoas ruins e amarguradas não fazem bem a outras pessoas. E quando fazem, é por interesse egoísta. O nome Gaio quer dizer uma pessoa feliz, alegre. Versículo 9 ao 10 fala de Diótrefes. Diótrefes era um líder da igreja que dava muito trabalho. Ele queria primazia, ele queria ser o primeiro. O mais importante da igreja, ele queria ser. Ele lutava por isso. Como que fazia? Não recebia os visitantes que vinham de outras cidades. E quando alguém tentava ajudar, ele expulsava aquela pessoa da igreja. Diótrefes, o nome quer dizer nutrido por Zeus. Zeus, você sabe que era um deus minúsculo da mitologia grega, né? O romano, sei lá, né? Então assim, era um ídolo, era um demônio. Diótrefes quer dizer nutrido por Zeus, alimentado por uma entidade mitológica. Ele gostava de exercer a primazia, ser o primeiro em tudo, e João promete fazer lembrar as suas obras. Não tem isso, confrontar as coisas erradas que Diótrefes fazia, não. O pastor tem que ter a capacidade de confrontar aquilo que estiver errado dentro da igreja. E tem pastor que não confronta. Não vou chamar a atenção do fulano não, porque ele dizima 10 mil todo mês. Vai que ele sai da igreja, né? Aí vai deixando, ele passa no pano. Mas tem muitas igrejas que quem controla a igreja é aqueles que mais entregam na igreja. As famílias mais antigas, sabe? Né? Elas controlam tudo. Controlam o pastor. Pastor, esse negócio de conversar o certificado não está bom não. A gente pensou que 6 meses ficaria melhor. Então vamos fazer 6 meses. O pastor não fala nada. É uma boca aberta. Porque pessoas controlam a igreja. Ninguém pode controlar a igreja, porque a igreja é de Jesus, certo, né? Mas a pessoa, quando ele tem que ser confrontado. Um tempo veio uma pessoa para a igreja aqui, e ele tem uma filha, que eu já tenho avó já, né? Mas essa mulher, quando veio para a igreja, um dia ela veio conversar comigo, e com lágrimas ela falou assim: pastor, eu tenho um trauma na minha vida. O meu pai tentou abusar de mim quando era criança. Você perdoa o seu pai. Esse crime ele não caduca. Se você quiser, você pode ir lá na delegacia e denunciar ele. Não, pastor, não fazer isso não. É decisão sua, né? Mas então você perdoa o seu pai. Tá? Então nós oramos aqui, a mulher foi embora. Alguns anos depois, quem que veio para cá? O pai da mulher. Aleluia, glória a Deus, não sei o quê. E eu estou olhando para ele, né? Aí ele disse assim: pastor, eu estou querendo pegar filho na igreja, estou querendo somar forças com o Senhor. Eu gosto aqui, pastor, né? Senta aqui, vamos passar nós dois. Meu querido, você quer, né? E eu agradeço você querer fazer parte da igreja, você é muito bem-vindo. Só tem as coisinhas para a gente ver antes de ser. O que, pastor?
filho, quando veio à igreja, falou que você cantou blusa dela. Aí o cara já ficou, sabe? Envermelhou. E aí tem que resolver esse negócio. Você está disposto a pedir perdão? Não, pastor, mas eu não fiz isso não, pastor. Vai que ela viajou lá, teve umas ilusões doidas. Então, pode ter acontecido isso mesmo. Tem gente que é meio doido, que viaja o tempo inteiro, né? Mas eu vou chamar ela então, nós vamos sentar. E aí ela esclarece que ela falou para mim, então ela vai falar para você também, né? Fala o seguinte, pastor, deixa que eu procuro ela. Vai que eu tomei essa cachaça, fiquei meio doido no dia lá, sabe? E vai, né? Então você procura ela. Quando foi que ele apareceu na igreja de novo? Quando? Não vem mais, amado. Essa gente endemoniada, satânica, essas pessoas de mau caráter, quando você confronta eles, somem. Agora eu vou deixar uma desgraça dessa aqui, daqui um dia está mexendo com uma criança aqui na igreja. Ou muda, não tem opção, amado. Amém? Mas não, vamos deixar um negócio que não deixa nada quieto, não, amado. É sim, não. O que passa vem de Satanás, não viva nas trevas, não, vem para a luz, amém? Quer vir comigo para a luz? Vem, se não quer, vai para as trevas uma vez por todas. Tudo bem você daqui? Amém. Tito capítulo 3, versículo 10, Paulo ensinava a Tito, um jovem pastor: confronte a pessoa a primeira e a segunda vez, depois deixe para lá. Tito 3:10. Evite como faccioso depois de admoestá-lo, aconselhá-lo primeira e segunda vez. Você tenta conversar com a pessoa duas vezes, não quis, você deixa o teu ir para lá. Esse é o padrão da palavra de Deus. Amém? Eu fiquei insistindo a vida inteira com pessoa que não quer mudança. E às vezes tem uma pessoa que precisa da sua ajuda, você está perdendo tempo com quem não quer nada. Diótrefes não reconhecia a autoridade de João e se tornou um líder abusivo. Todo cristão em falha, seja qual for, ele precisa ser confrontado, irmão. Ele é orientado, exortado na questão do conselho e precisa ser disciplinado se ele insistir. Pastor, mas disciplina a igreja? Sim. A igreja tem que ter autoridade para disciplinar aquele que está errado, irmão. Aqui em cima, o Michael não está aqui hoje. Uma vez ele desviou, ficou não sei quanto tempo lá fora, tocando os forró nas zonas aí, né? E aí o Michael voltou para a igreja. Pastor, eu quero recomeçar de novo. Eu falei, então está tudo bem. Você tem humildade? Tem. 2 anos de banco. Você lembra disso? Vocês lembram? 2 anos de banco. Olha, se tiver bom, você começa. Aí teve humildade, passou pelo processo, aí voltou a tocar e a cantar. Amém? Tem pastor que é louco, mano. Ele deixa pessoas cantar, tocar, pregar, a pessoa está com a vida toda torta, desgraçada, né? E ainda reclama ainda o que acontece, meu Deus do céu. Então, se você é membro de igreja, se você tem, assim como você tem coisas que você tem lá na igreja que você trabalha, a igreja também tem um padrão de conduta, mano. Saiu fora, a pessoa tem que ser, né, orientado, exortado, e se não quer, disciplinado. Segundo Tessalonicenses capítulo 3, versículo 14, Paulo fala, segundo Tessalonicenses, já estou acabando, tá? Culpa da Eliane, da diaconisa Eliane, ainda queria falar mais ainda, né? Tem umas bênçãos para contar aqui, falei, desgramou, quer ver? Não, mas eu deixo na curiosidade. Então, agora é só 3,14. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por essa epístola, notai-o bem, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Irmão, você está errado. Você está falando, fazendo coisa que está errado, irmão. Não faz isso, não. Isso você pode fazer, amém? Paulo, ele era uma pessoa que ele era muito bom, mas ele disciplinava também. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 ao 5, fala que um membro da igreja ficou com a esposa do pai dele. Um jovem da igreja ficou com a madrasta. Paulo, quando ficou sabendo isso, ficou transtornado. Mandou excluir o cara, jogar o cara fora da igreja, o capeta pegar ele. Só que lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 5 ao 7, Paulo ficou mais tranquilo. Ficou sabendo que o jovem estava muito arrependido e muito triste. Falou assim, recebe ele de volta. Dá uma nova oportunidade para ele, para ele não ser consumido por excesso de tristeza. Certo, amém? Amada igreja é lugar de correção. Aqui ninguém faz o que quer, não. Se você faz, você não se converteu ainda. É lugar de se converter, mas é lugar de ser corrigido também. Amém?
Eu nunca tratei com ninguém com falta de respeito, mas quando eu chego a tratar alguém é com muito respeito, com muito temor a Deus. Agora tem gente que Deus me dá um pulo desse tamanho. Continua na vida torta que você está, porque a colheita vai ser grande e não vai ser pouco. Tudo bem? O dia que você chegar você para conversar, irmão, eu queria entender a situação que você está fazendo, ou, né? Eu chego com respeito e com amor. Se a pessoa quiser mudança, beleza, nós vamos orar. E se não quiser também, Deus sabe como faz. Diótrefes dizia palavras maliciosas contra João. Esse malicioso vem de poneiros, que quer dizer de causar dano à reputação de João, de denigrir a imagem de João dentro da igreja. Essa pessoa fazia isso. Esse era o Diótrefes. Ele não acolhia os irmãos, ele proibia os irmãos de acolher, e quando alguém acolhia, ele expulsava as pessoas da igreja. Esse era o Diótrefes. Dessa forma, Diótrefes trabalha hoje na igreja para não receber pessoas, para não chegar pessoas à igreja. Ele sempre dá um jeito de espantar as pessoas. Ele não tem paz com ninguém. Isso de acordo com Hebreus 12, 14 e 15. Ele não tem paz com ninguém. São pessoas faltosas, falta amor, empatia, misericórdia. São pessoas separadas da graça de Deus. São desgraçados, espiritualmente falando, porque as atitudes deles jogam as pessoas lá fora. Pessoas cheias de raízes de amargura no coração. São pessoas perturbadas, contaminam outros com as suas perturbações. Pessoas que falam demais. Pessoas que não têm diálogo com Deus. Todo fofoqueiro, ele não conversa com Deus. Por isso que ele fofoca tanto, ele não conversa com Deus. Pessoas que com suas palavras, a palavra deles não vale nada, porque eles não creem e não leem a palavra de Deus. Pessoas que vêm ver os defeitos dos outros, mas não olham para os seus próprios. Eu vejo seus defeitos, mas não olho para os meus, né? Pessoas que criticam suas igrejas e não fazem nada em prol da igreja em que ele faz parte. Pessoa que fala dos parentes, conhecidos, irmãos na fé, do pastor, na mesa de suas casas, e não sabe que o nome deles estão sendo citados lá para Satanás, lá no inferno. Pessoas que comprometem o nome da igreja pelo seu testemunho ruim. Esses são os Diótrefes que hoje estão dentro das igrejas. Por causa deles, as pessoas não ficam na igreja, eles lançam pessoas para fora. A vida toda assim, irmão. Nós devemos ser pessoas que trazem pessoas para perto de nós, que para perto de Jesus, amém? Versículo 11, não imite o que é mal. Querido, o que é mal é mal, deixa para lá. Não imita não. 1 Timóteo 3,7 diz que nós devemos ter um bom testemunho dos de fora. Pelo contrário, é necessário que o bispo, o pastor, o líder tenha bom testemunho dos de fora. Amém? Aqui dentro é fácil ser crente, né? Deus e paz, irmão, não é muito fácil, mas lá fora, a sociedade está de olho em nós. Quer saber se nós somos cristãos de fato mesmo. Então, um líder, um cristão, ele tem que ter um bom testemunho dos de fora. As pessoas que estão lá fora, que nós compramos, vendemos, negociamos, lidamos no dia a dia, precisam saber que nós somos pessoas de Deus. Mas tem empresa que os empregados são Satanás, ou que o patrão é o demônio, e às vezes são pessoas que se dizem crentes. Tem uma grande empresa na cidade que uma pessoa falou assim, que um irmão dessa igreja é um demônio naquela empresa, que é fofoqueiro demais. Você vai fazer o quê, meu irmão? Eu não posso obrigar ninguém a não ser algo, eu posso pregar a palavra, a decisão é da pessoa, certo? Atos 2,47 diz que a igreja crescia muito, mas que a igreja tinha simpatia do povo lá de fora. E contava com a simpatia de todo o povo, e nisso, louvando a Deus, e contava com a simpatia de todo o povo. A igreja que estava começando, enquanto isso acrescentava no Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. As pessoas viam os crentes e falavam, rapaz, ser crente igual fulano, eu quero ser também, e vinha para a igreja, Deus acrescentava, certo? Amém? Você é um instrumento precioso de Deus para trazer pessoas para a igreja, amado. Amém? Você não entendeu? Você é um instrumento de Deus para trazer pessoas para a igreja. Amém. Mas a pessoa tem que ver Deus na tua vida e na minha vida, senão eles não vêm. Tudo bem? Você está aqui? Então, Demétrio era uma pessoa de Deus. Ele tinha um testemunho da própria verdade. O próprio Jesus testemunhava que Demétrio era uma pessoa de Deus. Então, tinha 3 pessoas na igreja, 3 tipos de gente. Gaio era alguém com coração aberto, que trabalhava muito na obra. Diótrefes, que era Satanás dentro da igreja. E Demétrio, que era uma pessoa da verdade também dentro da igreja. Certo também? Esses 3 tipos de gente tem em todas as igrejas, católica, evangélica, em qualquer lugar do mundo. Tem o Gaio, que é aquela pessoa com coração na obra de Deus, a pessoa que ama
a obra de Deus, tem o Diótrefes, que é aquele que sabota a obra de Deus, e tem o Demétrio, que é uma pessoa que também ama a palavra de Deus, que é uma pessoa da verdade, certo? Amém? Amém. Quem que eu e você somos? Gaio, Diótrefes ou Demétrio? Que todos nós sejamos Gaio, certo? Amém? Amém. O coração de Gaio, com a generosidade de Gaio, precisamos ser. Você pode cair pé, por gentileza. Colossenses 3, versículo 17. Diz que tudo nós fizermos, amado. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Aqui diz que é para fazer o quê? E tudo que? Como fosse para o Senhor. Se é tudo, então tudo que você fizer, você precisa fazer como se fosse para o Senhor. Versículo 24. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que está servindo. Amém? O bom, o mal e o fiel estão dentro das igrejas do século 21. O bom, Gaio, o mal, Diótrefes, e o fiel, que era Demétrio, estão dentro das igrejas, amado. Não permita ser um instrumento de Satanás dentro da igreja. Seja uma pessoa que agrega, que traz vidas para Cristo. Pessoas, você pode dizer assim, olha, eu não estou perfeito não, mas você me conheceu lá no pecado, você sabe que eu já fiz muito na minha vida, e vai continuar fazendo, amém? Eu sei que todos nós temos conta para pagar, temos situações para resolver, temos problemas na família às vezes, todos nós temos, mas todo mundo precisa saber que Deus tem feito algo em nós, não tem como ser do mesmo jeito que éramos antes, e senão não tem mudança, e cristianismo é mudança de rota. Eu estava indo para o inferno, não você não, estava indo para o inferno, agora Jesus me colocou para ir para o céu, amém? As pessoas precisam ver isso em nós, amado. O cristão que não mostra isso, ele tem um problema de conduta muito grande mesmo, e Deus quer que sejamos fiéis, do mesmo jeito que aquele homem era, porque Ele é fiel conosco, amém? Amém. Você está vivo aqui nesta noite, porque Deus é fiel com você. Glória a Deus. Pastor, a luta é grande. Por que você não morreu então nessa luta? Porque Deus é fiel com você. E se Ele é fiel conosco, Ele tem vitória para cada um de nós. Amém, eu creio. E nós precisamos ser pessoas, não é? que as pessoas possam ver o amor de Deus aqui em nossa vida. Não julgue ninguém. Porque a menina é sapata, porque o menino é homossexual. Isso, não para com esse negócio. Se você não tem capacidade, dá um abraço à pessoa e dizer, Jesus o poderoso, Ele te conhece na intimidade, Ele pode mudar toda a confusão que você tem por dentro. Então fiquemos calados em nome de Jesus. Tudo bem? Aqui eu oro por homossexuais, ele me chama de paizão, né? Eu abraço, choro junto com eles, as dores deles, não. Eles não ficam, mas eu não trato mal ninguém. Chegar uma prostituta aqui vai ser bem atendida. Vem uma vez para cá, você sabe a história. Uma boliviana, uma menina, uma boliviana, né, chegou ali, eu estava na porta, ela com as sainhas desse tamanhozinho assim, os canelão por lá de fora, né? O senhor é pastor da igreja, aquele sotaque meio boliviano, né? Sou assim. Pastor, eu sou menino de programa. Quem não pensa de quem perguntou, né? Posso entrar na sua igreja? Pode. A igreja é para você mesmo, tá? Aí ela chegou, sentou e escutou o culto algumas vezes, viu algumas vezes, um dia ela veio aqui à frente e entregou para Jesus. Biscatona, né? E aí, passou um tempo, ela foi embora e sumiu. Um dia ela me chamou e disse, pastor, eu tenho uma bênção para contar para o senhor. Eu falei, conta. Eu vim para Cacoal, me converti de fato, de verdade, conheci um homem bom, pastor. Nós nos casamos, eu estou feliz, pastor. Deus restaurou a minha vida. Eu falei, glória a Deus. Esse é o cristianismo, lá. Amém? Deus pega um Zé Porqueiro igual eu, noiado, que não valia nada, e lava no sangue de Jesus, me levanta, me dá um novo nome, e diz, agora você fala do meu amor para as pessoas. Esse é o Deus que servimos, amado. Se você não tem capacidade disso, provavelmente você se acha bom demais, ou você não nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo, ele vai dizer, Deus me ama, e Deus te ama também. Amém? Então nós podemos dizer que Deus é fiel. Pode ter certeza. Deus é fiel. Amém. Creia nele. Insista com ele. Continua batendo nessa porta. Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8 diz, pedida-se usar, batei a-se usar, buscai e achar, né? Porque o que pede recebe, o que bate se abre, e quem busca, acha. Amém? Continua batendo. Essa porta vai abrir em nome de Jesus. Amém. Vamos trocar um negocinho aqui? Já estou encerrando, tá? Pega a mão.